E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nesta manhã eu quero pregar um sermão que se chama Sofreguidão Insana. E nesta altura do verão, em que o verão se aproxima, calor, ficamos todos com mais sede. Provavelmente os irmãos já passaram por aquela experiência em que estamos com tanta sede, a nossa vontade de beber alguma coisa é tanta que quando vamos beber água ou outro líquido qualquer, aquela satisfação que nós ansiamos e que desejamos tanto é trocada pela agonia de nos engasgarmos. E aquele sabor que nós queríamos de matarmos a sede fica completamente embrulhado naquele engasgo que nós não queríamos que acontecesse. Eu acho que essa é uma imagem, já aconteceu muitas vezes comigo, também creio que com os irmãos já aconteceu várias vezes. Eu acho que essa é uma imagem boa, é uma parábola da nossa vida. Porque na aparência de saciarmos o nosso coração com as coisas que cobiçamos, nós passamos ao lado da única satisfação que não desilude, que é Jesus. Na aparência de nós guardarmos muito e nisso acharmos que encontramos o nosso descanso, a nossa alegria, nós vamos passar ao lado da única alegria que não desilude. Porque não pode desiludir, que é o Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dirija nesta hora, para que a Sua palavra faça morada em nós. Querido Deus e Pai, obrigado, porque estamos hoje aqui reunidos com um propósito apenas, Senhor, que é o de louvar o Teu nome, ó Senhor, e sabemos que não podemos fazê-lo se estivermos entregues a nós mesmos. Por isso, continuamente, Senhor, nós pedimos a Tua ajuda, a Tua presença, porque apenas capacitados pelo Espírito Santo, nós podemos responder de uma maneira que Te agrade, Senhor. Apenas com o coração tocado pela Tua presença, nós podemos vir até Ti quebrantados, Senhor. Nós podemos vir até Ti ao mesmo tempo confiantes de que Tu nos ouves, não por nossa causa, mas porque o Teu Filho Jesus é o nosso sumo sacerdote, Senhor. Por isso nós pedimos que faças isso acontecer agora, nesta hora, Senhor, que me ajudes a pregar e que nos dês ouvidos que ouçam verdadeiramente a Tua palavra e que as nossas vidas sejam transformadas por ela, Senhor, para a Tua honra e Tua glória, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós hoje vamos fazer uma breve pausa, uma pausa que vai durar apenas um domingo, entre a série que terminou a semana passada, acerca da visão da nossa igreja, e uma nova série que, se Deus quiser, vai começar no próximo domingo, e vamos querer estudar o livro do profeta Malaquias. Então hoje vamos estar debruçados neste texto do Senhor Jesus, em que Ele conta esta parábola, uma parábola conhecida. E vamos fazer um contexto breve para conseguirmos compreender o que está aqui em causa. Então Jesus vai contar esta história, e geralmente quando Jesus usa parábolas é porque Ele quer enfatizar, Ele quer ilustrar através de uma imagem, de uma história, uma verdade importante que os seus ouvintes precisam de guardar, precisam de acolher. Quando Jesus conta esta parábola, Ele conta porque alguém pretende usá-lo como meio para obter o que deseja. Nós encontramos isso logo no primeiro verso que lemos, no verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Portanto, este homem vai ter com Jesus
certamente já conhecendo quem Jesus era, por esta altura do ministério de Jesus. Jesus é muito famoso, ele já curou muita gente, ele já fez muita coisa, já pregou muito, portanto as pessoas conhecem-no. E este homem vai ter com Jesus ao fazê-lo, ele sabe o que está a fazer, ele sabe que Jesus terá a capacidade para resolver aquele problema que ele traz. Mas o problema é que a autoridade de Jesus, a autoridade do Mestre, como este homem o chama, é vista como aquilo que pode resolver um assunto que no coração daquela pessoa tem mais importância que o próprio Jesus. Aquilo que estava a dominar o coração daquele homem não era Jesus. Ele não queria estar com Jesus, ele queria era a herança da sua família e queria aquele problema da divisão da herança resolvido. E logo na resposta, Jesus dá daquelas respostas a Jesus. Nós vamos sempre esperar uma grande compreensão, um grande acolhimento. E às vezes não estamos preparados para ler respostas assim. Vejam lá a maneira como Jesus responde. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? É como Jesus estivesse a dizer, meu querido, o que é que eu tenho a ver com isso? Jesus é assim, ok? Precisamos de ler atentamente a vida de Jesus para compreender o que ele está a dizer. Então, Jesus esclarece que o seu trabalho não é resolver problemas terrenos. Um coração distorcido vê em Jesus não o objetivo final, mas uma maneira de se chegar a outro lado. É como se Jesus fosse o facilitador para se chegar ao outro lado. E neste caso, é a herança que aquela pessoa desejava. Por isso, desejarmos algo em prejuízo de termos Jesus é uma loucura que a Bíblia insiste em destacar. Essa é a primeira frase que vai ficar colocada aí. Desejarmos alguma coisa, usando Jesus em prejuízo de o termos, usando Jesus apenas como meio para alcançarmos isso, obviamente uma coisa que depois nos afasta de Jesus, é uma loucura que a Bíblia insiste em em destacar. Por isso não é por acaso que Jesus vá contar a parábola do rico insensato, do rico que é louco. Por causa disso, nós precisamos de ser mais agudos e rejeitar o ânimo leve com que nos temos entregado a tantas coisas, ao ponto de até podermos estar a usar Jesus para as termos. E este é um aviso sério que o texto está a trazer à nossa vida. De que modo é que tu tens usado Jesus da maneira errada? De que modo é que tu tens usado Jesus para chegares às coisas que tu queres e que nada têm a ver com o Mestre? Mas sabem, nesta parábola, neste texto, é muito claro que Jesus não se deixa fazer o nosso moço de recados. Jesus não é aquele moço que está à nossa disposição quando nós chamamos para ir fazer um serviço que nos dá muito jeito. Jesus não é o nosso moço de recados. Jesus tem algo muito melhor para nos dar. Algo para o qual nós andamos cegos porque apenas vemos Jesus como um meio de alcançarmos aquilo que os nossos corações já armazenaram, já guardaram para si. Por outro lado, esta parábola serve também para ilustrar outra coisa que Jesus quer destacar. Que é o quê? Que é o medo desajustado que os discípulos teriam por alguma necessidade ou dificuldade que pudessem atravessar. Reparem, por momentos, no texto que vem logo a seguir a esta parábola, a partir do verso 22, nós temos aí um excerto do texto correspondente ao Sermão do Monte, em que Jesus, de uma maneira particular, aqui vai falar acerca da maneira como nós andamos ansiosos sobre a nossa vida. O subtítulo aqui na Bíblia que eu estou a seguir diz a solicitude pela nossa vida, exatamente antes do verso 22. As Bíblias dos irmãos trazem um subtítulo diferente. O que é que dizem as vossas Bíblias aí? A ansiedade pelas coisas materiais. Então Jesus vai pregar acerca da ansiedade. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Não andeis ansiosos pelo dia da manhã. Porque Deus conhece cada uma das vossas necessidades. Então é interessante que esta parábola esteja assim como que ensanduichada entre, por um lado, aquele homem que quer resolver uma coisa porque ele quer cobiçar
a herança, porque Ele quer muito a herança que tem à sua disposição. E, por outro lado, a preocupação com que os discípulos iriam ser tentados quando alguma necessidade aparecesse e o perigo que é vivermos ansiosos por causa disso. A preocupação que se esquece da provisão de Deus é uma forma de nós procurarmos, no suprimento material, a nossa verdadeira segurança. Quando nós vivemos mais preocupados em que todas as nossas necessidades materiais sejam supridas, nós estamos a viver como se isso fosse a verdadeira segurança da nossa vida. E nós acabamos a cair em quê? Em idolatria. Nós estamos a viver em idolatria. Reparem, a idolatria não acontece só quando nós desejamos muito uma coisa, queremos acumular a tudo o que nós já temos. A idolatria também pode acontecer quando nós estamos a passar por necessidades. E quando nós olhamos para o suprimento daquilo que nós temos como a verdadeira segurança das nossas vidas. Por isso, o perigo de olharmos para Jesus como um meio e não como um fim pode estar tanto na cobiça desmedida quanto na mais sincera necessidade que tenhamos. Esta frase vai ficar projetada para poderes lê-la. O perigo de olharmos para Jesus como um meio e não como um fim, como uma coisa que tu realmente queres e desejas. Pode estar tanto na cobiça desmedida, no facto de tu quereres mais e mais e acumular, mas também pode estar na necessidade mais sincera, mais urgente que tu possas ter. Qual é o aviso aqui? É evitar todo o tipo de cobiça. Lá no verso 15. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Nem a abundância, reparem, queridos irmãos, nem a abundância, nem o facto de tu poderes ter bastante, nem a necessidade, o facto de tu poderes estar a passar por períodos de maior escassez, nenhuma dessas coisas são maldições na tua vida, ok? Mas viver em função delas, isso sim é uma maldição. Porque estás a colocar a tua segurança noutra coisa que não o próprio Deus. E isso é uma maldição. Quando tu vives esquecendo de Deus, essa é a maldição das maldições. Não é a circunstância em que tu vives, mas é a maneira como tu vives a circunstância que vem ao teu encontro. Se temos muito, nós somos chamados a considerar que isso nada é quando comparado ao que temos em Cristo. Se tu tens muito, graças a Deus por isso, mas lembra-te, nada disso é comparável ao que tu tens em Cristo Jesus. Se temos pouco, nós somos chamados a considerar que a nossa verdadeira necessidade não é material. E mesmo sendo importante suprir as nossas necessidades materiais. Mas lembra-te, a tua maior necessidade não é material, é espiritual. Independentemente da circunstância, abundância ou escassez, nós viveremos desalinhados até que Jesus seja tudo o que precisamos e desejamos. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu uma coisa extraordinária que para nós é difícil aceitar. Eu aprendi a viver com muito, aprendi a viver com pouco. Porque posso tudo naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Quando Paulo disse isso, ele não está a dizer todas as ideias mais estranhas e ambiciosas que eu tenho, eu posso alcançar isso tudo naquele que me fortalece. Não. Ele pode viver qualquer circunstância, porque é Cristo que o fortalece. E então Jesus entra na parábola. É-nos apresentado o homem desta parábola, no verso 16. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Então nós temos um homem que já era rico, que teve um acréscimo grande no seu património. Okay? Ele já era rico, ele já era abastado, já tinha muito, e ainda assim teve um acréscimo grande no seu património. E qual é a preocupação dele? Qual é a sua preocupação imediata? O verso 17 diz-nos. Ele arrazoava entre si, não é? Ele pensava consigo mesmo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Qual é a preocupação dele? É guardar aquilo que acumulou. É isso que move o coração dele. Como é que eu vou guardar isto tudo? Como é que eu vou guardar o aumento no meu património? Sabem, o mundo torna-se do tamanho da nossa barriga quando só temos olhos para as coisas que acumulamos. O mundo à nossa volta fica do tamanho da nossa barriga quando os nossos olhos estão apenas nas coisas que nós queremos acumular. Quando nos entregamos à cobiça,
Não existe espaço para os outros nos nossos corações. Porque nós habituamos-nos continuamente a viver para nós próprios. Somos uma espécie de tio Patinhas da fé. Todos conhecem o tio Patinhas? Quem é que não conhece? Eu não quero envergonhar ninguém. É verdade, quem é que não conhece o tio Patinhas? Mas lembram-se daquele personagem da banda desenhada, dos quadradinhos, o tio Patinhas, que tem 3 sobrinhos, o Guinho, Zezinho e Luizinho, acho que é assim. E o tio Patinhas tem uma coisa muito grande, é a caixa forte, aquele cofre cheio de ouro, de moedas, de tesouros, de riquezas, aquilo é o coração dele, não é? O coração daquele personagem é aquela caixa forte. E nós tornamos-nos como o tio Patinhas, a nadar no que temos e a manter o mundo fora da nossa piscina de ouro. A preocupação maior do tio Patinhas era que ninguém entrasse ali, ninguém pode entrar. Esta sofreguidão, este anseio, esta inquietação que nós temos por beber, por ingerir mais, por guardar mais, esta sofreguidão por mais, leva o homem da parábola a uma empreitada valente. Vejam lá o que é que ele vai decidir fazer. Verso 18. Eu vou fazer isto. Derribarei os meus celeiros, porque eles já não conseguem conter tudo isto, e edificarei outros maiores. Vocês conseguem imaginar a empreitada que está aqui em causa? Porque o coração daquele homem está todo virado para o que ele tem e por querer acumular tudo aquilo. Ele quer derrubar os celeiros antigos e construir outros maiores. Reparem, queridos irmãos, não há desejo em nós que não produza empenho e engenho. Porque quando o nosso coração está capturado, somos capazes dos projetos mais ambiciosos. Vai ficar projetado para podermos digerir melhor esta frase. Não há desejo em nós, não há desejo na tua vida, não há desejo na minha vida, que não produza empenho e engenho. Porque quando o nosso coração está capturado, somos capazes dos projetos mais ambiciosos. Quando tu queres alcançar muito uma coisa, tu vais delinear o plano mais eficaz possível para tu conseguires atingir o teu objetivo. É verdade ou mentira, queridos irmãos? É verdade. Tu vais fazer 30 por uma linha, tu vais te desunhar todo, porque aquilo é onde está o teu coração. Até na nossa relação com o pecado, deixem-me dizer assim, quando nós já estamos todos inclinados para uma tentação, sabem, uma das maneiras que mostra de facto que o nosso coração está capturado por isso é que nós já urdimos o plano todo para justificar a nós próprios que temos de cometer aquele pecado específico. Nós já delineámos até o plano que nos vai justificar a nós mesmos, diante dos outros e diante de Deus. Eu estava a sentir-me tão mal. Estava tão em baixo. Aquela pessoa foi tão desagradável comigo, estragou o meu dia, eu tinha de fazer isto. Nós somos ótimos a delinear estes planos. Porquê? Porque o nosso coração está todo despejado nisso. E nós somos engenhosos e somos empenhados em fazer isso. Os nossos desejos mais intensos também nos mostram que as desculpas que nós usamos para não fazermos aquilo que devemos, as desculpas que nós usamos para não obedecermos a Deus, para não nos mantermos fiéis, são mecanismos que nós manipulamos também e que nós usamos a nosso belo prazer, conforme nos dá mais jeito. Porque para aquilo que nos acende, de facto, não há desculpa que nos impeça de o alcançar. Portanto, vamos parar de dar desculpas por todas as vezes em que não obedecemos. Porque isso é apenas um mecanismo que tu usas e que tu manipulas para não teres de obedecer. Sabes porquê? Porque o teu coração não está aí. Para de dar desculpas e avalia o teu coração. Porque, no fundo, aquilo que está a acontecer é que o teu coração quer tudo o resto, exceto Deus. O teu coração quer a herança, mas não quer Deus, não quer o Mestre. O teu coração quer usar o Mestre, quer usar Jesus para tu teres tudo aquilo pelo qual tu já estás completamente inclinado e conquistado. E é aqui que eu vou pedir aos irmãos que vão ser batizados, podem ir lá para trás, sigam o pastor Tiago, as irmãs Camila, Wesley e o Jonatas vão lá para trás. Eu já vou ter convosco, ok? Enquanto termino de pregar este sermão, preciso terminá-lo.
Reparem, há um plano... Podes ir. Há um plano em forma de sermão que o rico prega a si mesmo. Reparem lá no verso, a partir do verso 18 e o verso 19. Portanto, ele chegou à conclusão: eu vou derribar os meus celeiros, vou edificar outros maiores e ali vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Este é o plano. E agora ele começa a falar à sua alma. Não é? Ele começa a pregar a si mesmo. Alma, tens em depósito muitos bens. Para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Há um plano em forma de sermão que o rico prega para si mesmo. E sabem que sermão é esse? O verdadeiro gozo tem a forma de um armazém suficientemente grande. A nossa relação com sermões não é fácil. Okay? Geralmente a palavra sermão na nossa cultura não tem uma conotação muito boa, porque significa que alguém vem para nos dar na cabeça, para sermos corrigidos. E quando ouvimos falar de sermão, geralmente tendemos a achar que é um momento cansativo, ok? Com o qual tu tens o momento esse tu tens de suportar domingo após domingo. Mas lembra-te, a tua vida é feita de sermões, porque tu próprio pregas sermões a ti mesmo, quando começas a pensar desta maneira. Da mesma maneira que este rico está a falar consigo próprio, descansa. Quando tu te convences a ti mesmo que a nova coisa que tu encontraste e que tu achas que te vai preencher, te vai dar esse gozo, tu já estás a pregar um sermão para ti mesmo. Ok? Portanto, as nossas vidas são sermões contínuos, são sermões com pernas, podemos dizer assim. A verdadeira questão é que tu precisas de começar a ouvir os sermões certos. Precisas começar a ouvir os sermões que te preguem o Evangelho. E não ouvires a tua própria voz interior a dizer-te aquilo que tu achas que é verdade. Tu precisas de ouvir a voz de Deus. O desejo desordenado nos nossos corações tem o poder de se tornar numa voz intrusa que prega o que queremos ouvir. E por isso há um sermão que é escrito em nós de acordo com o que o coração persegue. Há um sermão que é escrito em cada uma das nossas vidas, em cada um dos nossos corações, e esse sermão é escrito de acordo. A mensagem principal desse sermão é aquilo que persegue o teu coração. Meu querido, minha querida, tu vais ser guiado por isso. Tu vais ser guiado por essa voz. Tu vais ser guiado por esse sermão que já existe dentro de ti. E todo o nosso pensar vai sendo formado para justificar os nossos desejos. Tudo nos parece razoável ao ponto de reduzirmos a nossa vida à quantidade de coisas que nós possuímos. Na aparência de aumentarmos muito, como o homem da parábola aparentava aumentar, não é? Ele teve um grande aumento na sua propriedade. Nessa aparência do aumento, nós estamos a esvaziar-nos da realidade mais importante, que é a presença de Deus na nossa vida. E talvez não haja melhor evidência disso do que quando nos colocamos numa posição em que, ao vivermos para o que cobiçamos, ao vivermos para acumular, os nossos ouvidos não ouvem mais nada a não ser a nós próprios. Os nossos olhos não conseguem ver mais além do que aquilo que os educamos a ver. Sabem porquê? Sabem o que é que está a acontecer connosco? É o princípio da idolatria. É aquilo que o Salmo 115 diz: tornem-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os adoram. Todos aqueles que adoram ídolos de pedra, de pau, tornem-se semelhantes a eles. O que é que isso quer dizer? Que palavras é que são essas que Deus estava a dizer ao povo na altura do Antigo Testamento? Vocês vão ficar tão espiritualmente sem vida, tão espiritualmente inanimados como os falsos ídolos que vocês adoram. E é isso que acontece connosco, queridos irmãos. Nós vamos perdendo a capacidade de ouvir espiritualmente, ao ponto de só ouvirmos o que a nossa própria voz nos diz. Nós vamos perdendo a capacidade de ver espiritualmente mais além, de só ter olhos para as coisas que nós queremos acumular. Nós ficamos espiritualmente sem vida com as coisas que acumulamos e armazenamos. Mas há uma voz que fura os nossos esquemas. Há uma voz que, de facto, vem ao nosso encontro e que agita tudo isso. Abana toda a mobília que nós construímos dentro de nós. Que manda tudo abaixo. Contas são-nos sempre pedidas. Verso 20. Mas Deus lhe disse: louco,
Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Contas são-nos sempre pedidas. Reparem, é interessante ver que na parábola Deus não argumenta pacientemente com o rico para o tentar convencer. Deus não vai lá educadamente, bate à sua porta e diz: olha, desculpa, posso entrar? Tenho aqui uma coisa que se calhar é importante tu considerares. Se tiveres tempo só, se não tiveres, eu posso me ir embora. Não. Deus chega com tudo e começa por afirmar quem aquele homem realmente é. Louco. Toda a tua vida é uma loucura. Deus parte para a acusação. Sabem porquê? Porque nós estamos numa ilusão, nós vivemos numa realidade paralela e por isso nós precisamos de ser acordados. E não é uma voz meiga que vai ter a capacidade de nos acordar do nosso adormecimento espiritual. É preciso uma voz eficaz, uma voz divina que nos coloque em causa. Viver para alimentar a própria barriga cria sempre a ilusão de que a vida é nossa e de que ela não nos será exigida de volta. E nós habituamos-nos a viver esta ilusão, uma realidade paralela em que achamos que de facto a vida é nossa e que ela não nos vai ser exigida de volta, que contas não nos vão ser pedidas, mas contas vão nos ser pedidas sobre aquilo que fizemos, sobre aquilo que nos foi dado e o que fizemos com isso. No fundo, aquele homem, aquele rico, tendo tanto, não tem nada para apresentar quando for chamado a prestar contas. Porquê? Porque ele viveu apenas para si mesmo. Não há maior loucura do que ignorar a verdadeira riqueza que só existe em Deus. É isso que Jesus está a querer passar, pelo facto de, na parábola, Deus chegar ao pé daquele homem e dizer-lhe clara e abertamente: louco. Não há maior loucura do que ignorar a verdadeira riqueza que só existe em Deus. É assim que termina a parábola, é assim a conclusão que Jesus diz. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ignorar a riqueza que nós só podemos ter em Deus é a maior loucura a que tu te podes entregar. Há uma imagem, uma ilustração que nós gostamos de usar. Ela foi inaugurada por um escritor muito famoso, que nós acarinhamos muito, que é o C.S. Lewis, do século XX. Ele já partiu há muitos anos. E num livro que ele escreveu chamado O Peso da Glória, ele dizia o seguinte: ele dizia que nós somos como crianças que estão distraídas a brincar na lama e que ignoram que existe a possibilidade de férias na praia. Elas não sabem o que são férias passadas na praia porque toda a sua diversão, todo o seu contentamento está numa poça de lama. E se no tempo do C.S. Lewis, se calhar, era mais comum ver-se crianças na rua a brincarem com a lama, hoje, se calhar, não é assim tão fácil, pelo menos aqui em Lisboa, encontrar-se esse cenário. Mas imaginemos o seguinte, queridos irmãos. O verão está aí à porta. O bom tempo já está aí. Esperemos nós que não volte a chover agora. Que a chuva tenha ficado só lá para outubro, novembro. Imaginemos alguém, um jovem, outra pessoa qualquer, que diante deste tempo escolhe ficar sempre em casa. Passa o verão todo fechado em casa, às escuras, a ver televisão, ou a jogar videojogos, ou fazer outra coisa qualquer que se pode fazer às escuras. Não há muita coisa que se pode fazer. Dormir, talvez. E agora imaginem as coisas todas, as possibilidades imensas que existem no tempo de verão, lá fora. Os passeios que se podem dar, os piqueniques, as viagens, as idas à praia, enfim, é uma lista grande. E seguramente há muitas coisas que nós temos organizadas na nossa cabeça que queremos fazer no verão. O que é que vocês diriam a um jovem que quer passar o seu tempo fechado em casa? Imaginemos que tudo é providenciado para essa pessoa. A comida é-lhe entregada, a roupa é lavada para que essa pessoa não precise de sair de casa. Com este tempo lá fora, o que é que vocês diriam a essa pessoa? Vocês diriam alguma coisa, certo? Ou não diriam nada? De tanta indignação vocês iam embora. Nem quereriam dirigir a palavra. Essa pessoa: tu és maluco? Tu és louco? Então está este sol. E tu ficas aqui fechado. Queridos irmãos, é isso. A nossa vida é isso.
A nossa vida é nós fecharmos numa divisão às escuras, sem janela, com um verão lindo lá fora, quando nos entregamos só às coisas que nós queremos acumular e ignoramos a riqueza que só podemos ter em Deus. Por isso, o melhor que nos pode acontecer de facto é nós vermos a loucura em que caímos. Quando vivemos para o Deus da nossa barriga, quando vivemos só para as coisas que nós queremos guardar. Por isso, para terminar este sermão, nós precisamos de meditar no movimento contrário que Jesus fez. Ao olharmos para a imagem deste rico insensato, nós somos chamados a considerar o movimento contrário que Jesus fez para nos resgatar desta sofreguidão louca, desta sofreguidão insana. Porque Jesus, sendo Deus, esvaziou-se da sua glória para nos colocar nela. Jesus, de facto, foi aquele que passou a pior sede de todas, o pior esvaziamento de todas, para nos colocar na sua glória, a glória que Ele tem com o Pai, que nós podemos começar a experimentar já aqui. Os celeiros de Jesus ficaram vazios, ao contrário do rico desta parábola, para que nós ficássemos cheios da presença de Deus. Os celeiros de Jesus ficaram vazios para que nós ficássemos cheios da presença de Deus. É isso que está em causa também quando, no dia de Pentecostes, que hoje recordamos, o Espírito Santo desce e capacita a Igreja a viver não com um coração fechado, que só olha para si, mas com um coração aberto. É isso que nos capacita a vivermos, não para guardarmos aquilo que temos recebido, mas para usarmos isso para os outros. Não apenas com um coração generoso em termos físicos, materiais, mas a termos um coração que quer chamar mais pessoas para a riqueza que Deus já nos deu em Cristo Jesus. É esse o efeito transformador que o Espírito Santo faz na vida da Igreja. Nós já não vivemos para nós. Nós já não queremos acumular. Por isso é que é tão estranho para um cristão quando ele vive para acumular. Porque ele está a viver em sentido contrário, em oposição àquilo que o Espírito Santo veio fazer na vida da Igreja. Porque ele veio aplicar à Igreja aquilo que Jesus conquistou. E o que Jesus fez não foi ele não conquistou isso guardando para si. Ele conquistou isso abdicando de tudo, dando. E ao contrário de ouvir a palavra louco do seu Pai, Jesus ouviu palavras de aprovação quando ressuscitou. Quando Pedro prega lá em Atos 2, ele vai citar o Salmo 110, vai citar o rei David e vai dizer: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelo dos teus pés, como estrado dos teus pés. Jesus foi elevado, Jesus foi exaltado, porque Ele fez tudo aquilo que era necessário fazer, porque Ele esvaziou-se para que nós fôssemos cheios da presença de Deus. Sem os olhos abertos, sem os olhos guiados pelo Espírito, nós continuaremos cegos nos nossos apetites. Nós continuaremos cegos nas nossas cobiças que nos empobrecem diante de Deus, quando a verdadeira riqueza já nos foi dada em Jesus. E só essa riqueza tem o poder de nos dar o descanso e a alegria que nós procuramos. Que o Senhor nos abençoe.